O que pode causar uma parada cardíaca? Várias coisas. Aí a gente tentou citar as principais. Um afogamento, uma overdose, a parte elétrica, uma causa elétrica, um engasgo, mas a principal está ali no centro, são as causas cardíacas. Em abril de 2019, nós tivemos um evento no São Paulo Fashion Week, que um jovem de 26 anos, um modelo chamado Thales, na passarela tem uma morte súbita. Mas quem era o Thales? O Thales era um jovem que não fumava, não era hipertenso, praticava exercício, não fazia uso de nenhuma substância ilícita e a família desconhecia se ele teria tido uma cardiopatia prévia, desconhecia sobre esse fato. O diagnóstico do ML veio causa cardíaca e com causa imediata da morte, edema agudo de pulmão. Então a causa básica foi uma causa cardíaca desconhecida e a causa imediata foi edema agudo de pulmão. O último conceito que eu gostaria de falar é a gente poder diferenciar o que é uma doença congênita, o que é uma doença hereditária e o que é uma doença genética. Doença congênita, o indivíduo nasce com ela, né? Ela pode ter causas genéticas ou não. Um exemplo de uma doença congênita com causa genética, a trissomia do 21. Um exemplo de uma doença congênita de causa não genética, o uso da talidomida, né, a popular talidomida, que era dada para grávida para evitar náuseas e vômitos e levava a malformação. Uns exemplos cardiológicos de doença congênita, a síndrome Wolff-Parkinson-White e a ponte miocárdica. A ponte miocárdica é quando eu tenho uma tunelização num segmento da coronária e que durante a sístole eu posso ter um quadro isquêmico. Embora seja mais raro, pode levar o indivíduo também à morte súbita. Doença hereditária, eu sempre vou ter alteração no DNA e vou passar de geração para geração. Doença genética, nem sempre será hereditária. Por quê? Eu posso estar iniciando primeiramente naquela geração e não ter vindo de geração anterior. Então, sempre uma doença hereditária será genética, mas nem sempre uma doença genética será hereditária. Exemplos de doenças genéticas em cardiologia, cardiomiopatia hipertrófica, displasia ritmogênica do ventrículo direito, canalopatias como síndrome do QT longo, síndrome de Brugada, são poucos, evidente, são muito mais do que isso, mas são poucos exemplos que podem levar o indivíduo à morte súbita. Próximo slide, por favor, Bruno. Aí tem uma foto que foi realizada ano passado num curso de arritmologia e eu estou com um eminente arritmologista espanhol, o Dr. Josep Brugada, que junto com seu irmão Pedro Brugada, em 1992, descreveu essa síndrome que leva o nome da família, síndrome de Brugada, que pode levar à morte súbita. Queria que a gente guardasse essa data, 1992, foi quando ele fez a descrição. Essa foto foi realizada ano passado. Próximo, por favor. Bom, o fato é que quando uma morte súbita ocorre em jovens e é televisionada, a repercussão midiática é enorme. Estava conversando com o professor Torinho, ele estava lembrando aqui dos jogadores de futebol, né? Então, quando o Thales, esse exemplo que a gente deu no São Paulo Fashion Week, é televisionado, um jovem, as pessoas têm uma repercussão muito maior. Quando a gente vê um fisiculturista usando testosterona e levando à morte súbita, e um jovem, a repercussão é muito grande. Quando a gente vê pessoas fazendo uso inadequado de opioides, como a fentolamina, a repercussão é dantesca, porém, a maior incidência de morte súbita, ela vai aumentando com a idade. Então, nesse grande universo de morte súbita, quando eu estou vendo um jovem, seja por um opioide, né, uso inadequado de testosterona, ou um jogador de futebol, como o professor Torinho estava lembrando aqui, que se deu lá com o jogador Serginho, no Morumbi, em 2004, 20 anos depois, com um jogador esquerdo do Nacional do Uruguai, no mesmo Morumbi, isso aparece na televisão, a coisa é mais dantesca. Mas esse grande universo, a principal causa é no adulto e é no idoso. E aí o principal vilão, professor, são as doenças arteriais coronarianas, não é o opioide, não é, embora o opioide seja até matéria de capítulo da ACLS, a principal causa desse grande universo são as mortes súbitas.